O que é que os apóstolos pensavam sobre Jesus? Qual a ênfase que aqueles homens que estiveram próximos do Senhor trouxeram nos seus escritos sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Atos. Eu quero ler no capítulo 4. Livro dos Atos, capítulo 4. Esta é uma passagem que conta quando os apóstolos Pedro e João foram presos porque estavam falando de Jesus, não é, à porta do templo, onde um coxo, um paralítico, mendigo foi curado, e uma grande multidão veio ver aquele fato, e muitos se converteram ao Senhor Jesus, creram na sua palavra, e por causa disso, eles foram presos. E quando eles foram perante o Sinédrio, que era o tribunal religioso dos judeus, eles os ameaçaram e disseram que eles estavam proibidos de falar do nome do Senhor Jesus. Deram esta proibição para eles, não é? Vejam no verso 8, no versículo 8. Quando eles deram essa proibição, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há um outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esta foi a resposta do apóstolo Pedro às autoridades de Israel representadas naquele sinédrio. Então, aqueles homens, eles foram impactados sobre Jesus. E eles tinham uma forte convicção do Senhor Jesus e estavam dispostos a irem até as últimas consequências por causa de Jesus. E esses homens trabalharam, os seus discípulos, apóstolos, enviados por Jesus ao mundo inteiro, se espalharam por todo o mundo naquela época. Foram a muitos lugares e divulgaram o Evangelho de Jesus e falaram do grande amor do Senhor, e muita gente ouviu falar e muita gente creu na palavra. Depois, eles acharam por bem escrever cartas. E escreveram cartas às igrejas por onde eles foram. E, meus irmãos, eles não tinham um telefone, não tinham uma rede social, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, eles não tinham nada. E eles iam naqueles lugares, muitas vezes, a pé, usavam os barcos, os navios, quando era necessário, e os trajetos
nas suas incursões pelos países estranhos, era a pé. Faziam a pé. E eles então escreveram cartas. Só que essas cartas não eram escritas em papel, com uma caneta, tinteiro e tudo tranquilo. Não. Essas cartas, elas eram escritas em pergaminhos. E os pergaminhos nada mais eram do que couro de cabritos. Eram escritos em couros. E não era fácil. E tinha que quantos cabritos, quantos couros, para que uma carta inteira fosse redigida. E depois isso era encaminhado às igrejas. E quando lá chegavam, eles liam. E ali estavam conselhos, estavam exortações, estavam doutrinas, fundamentos para o bem e o bom andamento daquelas igrejas. Paulo, quando escreve a igreja de Colossenses, ele fala assim, olha, eu escrevi para a Laodiceia, então vocês troquem aí as cartas, depois que vocês lerem essa, mandem para eles, e a que eu escrevi para eles, vem para vocês. Então era assim que eles estavam consolidando e trazendo fundamentos. Porque, meus amados irmãos, sempre houve uma preocupação em se dar ênfase à mensagem bíblica, à mensagem da palavra do Senhor. E aqueles homens, os apóstolos, eles estavam preocupados em enfatizar o cerne, não é? O suprassumo do Evangelho em Cristo Jesus. Então, se você pergunta ao apóstolo Pedro, o que é que ele enfatizaria em Jesus? Claro que ele teria muitas coisas a dizer, mas ele, na sua primeira epístola, abram para mim, por favor, primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele então começa escrevendo a sua carta. Era a carta que ele estava mandando para os irmãos, para as igrejas, para que o povo se firmasse, se consolidasse nas verdades do Senhor. Ele começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele está escrevendo para os irmãos naquela região que hoje nós poderíamos chamar de Turquia, região da Galácia, na Capadócia. Vocês devem ter visto nos vídeos pela televisão aqueles balões na Turquia. E aqueles balões, eles sobrevoam essa região. E ele então, amados irmãos, fala para aqueles irmãos, diz assim, que foram eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ele traz aqui a importância do sangue de Jesus Cristo na vida dos eleitos, dos seguidores do Senhor. Irmãos, eu quando menino cantava muito na igreja um cântico que dizia assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, muitas vezes quando nós começávamos a cantar isso, os demônios se manifestavam. Eu ouvi muitas vezes o velho pastor Arthur, ele, momentos assim no culto, ele começava a cantar: o sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer.
Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue sobre mim. Não é? Tinha uma irmã que cantava muito lá em Olinda: o teu sangue é forte, meu Senhor, teu sangue é forte. Então o apóstolo Pedro fala da aspersão do sangue de Jesus. E veja o que é que ele diz nesse capítulo, no verso 18. Olha aí na sua Bíblia, no verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil, que seus pais lhes legaram. Irmãos, as pessoas andam procurando prata e ouro. Elas têm uma gana por isso. Eu quero ter muita prata, eu quero ter muito ouro, eu quero ter riqueza, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas estas coisas, meus irmãos, não são suficientes e são sem nenhum efeito, sem nenhum poder para nos resgatar, para nos transformar, para nos ajudar e para nos fazer ser livres e sair daquela vida inútil que nós tínhamos sem o Senhor. Irmãos, eu tenho falado aqui algumas vezes que se no final da sua vida você não conseguir passar pela porta estreita, sua vida não valeu a pena, foi inútil. Sabe, muitas pessoas colocam lá: aqui jaz um grande homem que ajudou a humanidade, que fez isso, aqui jaz uma pessoa que na ciência fez isso, fez aquilo outro. Se ele não passou pela porta estreita, não valeu a pena a vida daquele cidadão. Sua vida foi inútil. E uma vida, meus irmãos, fora do Senhor, fora dos caminhos do Senhor, fora da comunhão do Senhor, fora da salvação do Senhor, fora do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, é uma vida inútil. E quando uma coisa é inútil, significa que não tem utilidade nenhuma. E o apóstolo Pedro diz aqui: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas foram resgatados pelo quê? Resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós fomos resgatados, isto é, nós fomos reconduzidos à presença de Deus, nós somos comprados, meus amados irmãos, para o Senhor, nós somos tirados do mercado da escravidão, pelo precioso sangue de Jesus. Esse foi o preço do nosso resgate. Então o apóstolo Pedro enfatiza aqui o sangue de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, a sua importância, a sua força, o seu poder está no fato de que nós fomos resgatados pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada mais poderoso, mais eficaz, mais precioso e de maior valor do que o sangue do Senhor Jesus. Irmãos, o sangue do Senhor é passado na nossa fronte. E diz a palavra: aqueles que trazem na sua fronte a marca do Cordeiro. O que aconteceu quando aquele anjo destruidor passou de noite no Egito para matar todos os primogênitos? Quando ele via o sangue nos umbrais da porta, que éramos representação do sangue de Jesus, ele passava de largo.
ele não entrava naquela casa, porque na porta estava o sangue do Senhor. Então o apóstolo Pedro, meus amados irmãos, ele traz uma ênfase nos seus escritos a este sangue maravilhoso, o qual ele diz precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aí você vai perguntar ao apóstolo João, e você, João? João disse assim, que quando terminou seu livro, ele falou assim, olha, o Senhor fez tantos milagres, ensinou tantas coisas, que se nós fôssemos colocar tudo em um livro, olha, íamos gastar muito tempo. Tantas coisas de Jesus que podiam ser ditas, mas ele trouxe aquilo que o Espírito de Deus o inspirou a escrever. Mas quando ele faz sua carta, e carta esta que também vai aos irmãos, que vai fortalecer a fé dos irmãos, que vai firmar a igreja do Senhor Jesus, que vai tornar os irmãos mais vigorosos na obra do Senhor, ele então diz assim, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A ênfase que ele traz de Jesus é o amor de Deus. Ele escreve no seu evangelho aquela palavra célebre de Jesus, quando Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é a encarnação do amor de Deus, é a maior expressão do amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus. E o apóstolo então fala, vejam com que grande amor Deus tem nos amado. Ele deu o seu Filho, Jesus, por todos nós. Jesus nada mais é do que a manifestação do amor do Pai. E aí ele fala no capítulo 4 da primeira epístola, versos 9, ele diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que é propiciação? Propiciação é o sacrifício que aplaca a ira. A ira de Deus se manifesta sobre todos nós. Todos nós, pecadores, estamos condenados eternamente por causa dos nossos pecados. Precisava de um sacrifício, de algo para aplacar essa ira, para trazer uma justificação diante da ira do Senhor, e Jesus Cristo então veio e ele deu a sua vida e ele se apresentou a Deus como sacrifício por nós, capaz de nos cobrir e de nos livrar, nos redimir da condenação eterna. Jesus é a propiciação por todos nós, é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso que nós precisamos estar bem ligados, conectados a Jesus e bem debaixo do seu sangue, bem conectado com a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Irmãos, é triste nós vermos as pessoas querendo baratear o Evangelho. E falam, não, que é isso? Você pode vir para a igreja, venha do jeito que você está. Deus não vai importar com você desse jeito. Aí as pessoas vêm assim, e continuam desse jeito. E aí vai virando uma bagunça, e a igreja já não é mais a igreja, mas é um povo do mundo que se reúne.
Meus amados irmãos, Deus nos amou e manifestou esse amor enviando o Senhor Jesus Cristo para dar sua vida por nós e seu sacrifício capaz de resolver as questões do nosso pecado. Você tem pecado? Vá a Jesus. Você não consegue vencer o seu pecado? Vá a Jesus. E não fique olhando o pecado dos outros. Não fique apontando o pecado dos outros. Hoje eu me lembrei da palavra do profeta que diz assim: de que te queixas, pois, ó homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Eu estava falando hoje pela manhã que o nosso maior e pior problema sempre foi, é e será o pecado. O pecado. Então o Senhor Jesus Cristo veio como uma manifestação do amor de Deus para ser a propiciação, o sacrifício capaz de satisfazer o coração de Deus e nós sermos perdoados dos nossos pecados e não sermos mais imputados contra qualquer coisa em relação aos nossos pecados. Amém, amados? Muito bem. Você pega agora o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas. Ele escrevia, e muitas delas ele não escreveu do próprio punho. Ele as ditava. Ele tinha um problema muito sério nas vistas. Mas as pessoas que estavam com ele editando, elas escreviam e faziam suas cartas para as igrejas. E não somente essas que estão aqui no Novo Testamento, mas ele escreveu muitas outras cartas. Eles tinham, meus amados irmãos, um ministério tremendo, escrevendo e consolidando os irmãos. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu tenho uma preguiça de ler. Meu irmão, se você tem preguiça de ler, faça uma semana de jejum e oração, para você espantar esse demônio da preguiça da sua vida. Eu estava vendo um videozinho engraçado, um menino lá respondendo a prova, o pai e a mãe sentado, e o menino respondendo, e a pergunta da escola era essa: o peixe vive no... Aí o menino falou, no mar. Aí botou lá, no mar. Aí o pássaro vive na floresta, botou lá, floresta. Aí diz assim, a preguiça vive na... Aí o menino, em nós. Em nós. Mas se você não quer ler, não para ler as coisas que são escritas para você, meus irmãos, quero te dizer uma coisa, olha bem o que é que está aqui. O que Deus nos deu foi um livro. Eu não gosto de ler. Vai ser difícil você caminhar com Deus. Eu tenho a maior preguiça de ler. Você tem que ficar liberto disso. Leitura é um hábito. Você começa a ler, você começa a gostar de ler. Aí você não para de ler. Isso é um hábito. E um hábito bom. E o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas. E ele falou de muitas coisas às pessoas. E olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo escreveu. Ele falou sobre casamento. Ele falou até sobre relações conjugais, né? Ele falou sobre oração, falou sobre a ceia, sobre o batismo e etc., sobre os dons. Mas uma coisa que você percebe que tomava conta do coração do apóstolo é quando ele falava da cruz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha bem, você abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, ele diz umas coisas interessantes, ele vai falar àqueles irmãos, a importância da cruz do Senhor Jesus. Ele disse assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito,
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Quantas pessoas falam assim, mas o doutor fulano disse isso, porque foi o doutor ciclano que tem não sei quantos prêmios Nobel, tem isso, tem aquilo, é pós-doutor, é aquilo outro. Aí o apóstolo Paulo fala assim, onde é que está o sábio deste mundo? Então ele diz que Deus, não é? Olha o que ele fala assim, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Se você quer conhecer a Deus, você não precisa ir nas grandes universidades. Se você quer conhecer a Deus, você não precisa ir nos congressos, nos políticos, você não precisa ir nos centros comerciais, nos centros financeiros. Eu quero conhecer Deus. Um dia uma irmã virou para mim, pastor, eu quero conhecer muito Deus, me fala aí um livro que eu possa ler para conhecer o Senhor, me indica aí bons autores. Eu falei, a Bíblia. Não, pastor, eu sei, mas eu quero saber de livros assim, o livro de Jó. Não, mas Jó está certo, que livro o senhor me indica? Isaías. Mas me fala um autor bom, o apóstolo Paulo. E que outro? Tito. Pastor, o senhor está brincando comigo. Para eu conhecer Deus, ele me deu o livro dele. Esse aqui é o livro de Deus. Você quer conhecer Deus? É aqui que você conhece. É aqui. É aqui que você conhece. Então o apóstolo Paulo fala assim, não é? Os sábios do mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus estão lá, me mostrem um sinal, e os gregos, porque eu quero a filosofia, eu quero isso, eu quero aquilo, a sabedoria. Ele disse assim, mas nós pregamos quem? O Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eles querem sinais, eles querem sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado. Um dia, um doutor perguntou para a mocinha que trabalhava na sua casa, minha filha, por que quando você prega o evangelho, as pessoas se convertem e eu prego ninguém se converte? Ele disse, a diferença é essa, doutor, o senhor atira na cabeça e eu atiro no coração. O evangelho veio para a cabeça ou para o coração? Para o coração. Muito bem. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aí no capítulo 2, no versículo 2, 1 e 2, seguindo ele fala assim, irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser, o quê? Jesus Cristo, e esse o quê? Crucificado. Aos Colossenses ele diz assim no capítulo 1, versos 19 e 20, vai ser mais rápido você olhar aqui na Bíblia, aqui no nossa televisão. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ainda no capítulo 2, versos 13 e 15 de Colossenses, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados,
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, onde? Na cruz. Na cruz. O apóstolo fala assim: não tenho de que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Pedro, qual a sua ênfase? O sangue. João, e você? O amor de Deus. E você, Paulo? A cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pensar Jesus é pensar no seu sangue precioso. Pensar Jesus é pensar na manifestação do amor de Deus na sua vinda a este mundo. Pensar no Senhor Jesus é pensar na sua cruz, na morte de cruz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.